Bom, vamos lá então. Olá a todos vocês. Estamos aqui então para conversar um pouco sobre esse período, né? Coloquei o título aí, né? Vencendo as aflições em tempos de crise. Vamos basear aqui a nossa conversa sobre o tema de hoje, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo de 3 a 5. Então você que está em casa, pode assistir depois, veja com calma como você vai assimilar esse vídeo. Eu vou citar algumas passagens bíblicas que poderão ser úteis para você nesses dias que nós estamos vivendo, ok? Fica tranquilo, né? Ainda não é tempo do apocalipse, ainda não é tempo do fim, ainda não é o tempo do falso profeta, ainda não é o tempo do anticristo, ainda não é o tempo da grande tribulação. Já tem até gente aí prevendo a data do arrebatamento, igrejas fazendo atos proféticos, pessoas aí se preparando para serem arrebatados e outros dizendo que o anticristo virá este ano. E eu quero passar aqui para vocês uma notícia. O anticristo não virá esse ano. O evento está um pouco atrasado. Mas fica sossegado, nós estamos ainda no início, no limiar, né? A contagem dos tempos na Bíblia é diferente nossa forma de contagem. E em meio a essa pandemia, em meio a toda essa crise, essa clausura que todos nós sofremos, o desmoronamento de toda a estrutura a qual nós estávamos acostumados, todos os nossos padrões, né, todos os nossos modos, né, as nossas rotinas foram tiradas de nós e o chão saiu debaixo dos nossos pés repentinamente. E fica aí uma pergunta, né, o que vai ser amanhã? As pessoas começam a entrar em pavor, em crise, em ansiedade, em dúvida, em frustrações, em preocupações. Há uma gama da sociedade aí sofrendo, e outros vão começar a sofrer daqui a pouco pela escassez de alimento, pela falta de trabalho, sobretudo as pessoas que são autônomos, né, pessoas que trabalham por conta própria. Então, há de fato posto sobre as sociedades mundiais uma pressão, né, uma angústia e um momento de aflição e apreensão muito grande. Essa situação me fez meditar sobre o princípio, né, e o segredo que tem por trás do Monte das Oliveiras, né? Vocês conhecem a história narrada por Lucas com maestria. No capítulo 22, Lucas narra a história de Jesus levou seus discípulos até o Monte das Oliveiras para orar. E se apartando um pouco deles, vocês podem ler o capítulo 22 de Lucas, do 41 até o 44. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a sua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. Veja bem, meus queridos, então a gente percebe aqui nesse texto algumas nuances e umas palavras-chave embutidas aí no texto que vocês vão acompanhar aqui comigo. Então esse texto mostra que ele recebeu uma visita de um anjo, não é?
e certamente é um anjo da parte de Deus, que o fortalecia, que passava força para ele. E posto em agonia, ou seja, ele estava em agonia, em aflição, em angústia, né? Em dor, uma forte apreensão tomou conta de Jesus. E aqui eu quero revelar para vocês um segredo, né? Ocasionalmente ou circunstancialmente, né? Ele estava no Monte das Oliveiras? Não. Nada nas Escrituras é por acaso. Não é uma fatalidade e nem é um por acaso que ele estava justamente no Monte das Oliveiras. Você sabe que aquele lugar é um lugar onde algumas colinas abrigavam uma grande floresta, uma plantação de olivas, né? Os agricultores, desde o Antigo Testamento, utilizavam aquelas colinas na região de Jerusalém para a plantação e o cultivo de oliva. Você sabe que a oliva é de onde vem a azeitona, né? E o que se faz com a azeitona? Primeiro essa pergunta, né? Então, um dos produtos bíblicos, né? Um dos símbolos bíblicos mais presentes por toda a Escritura, né? É o símbolo figurativo e o valor espiritual que tem o azeite, né? Você sabe que para se ter um azeite em abundância, né, a forma de extrair o azeite da azeitona era colocar uma quantidade de azeitona em grandes tachos, né, e passar com uma roda de pedra por cima, amassando aquelas azeitonas. E por baixo tinha pequenos furos que escoava aquele óleo que ia saindo para um recipiente afastado. Então, a forma com que se produz o azeite é triturando, né? Então, guarde bem essa expressão, né? Amassando, triturando, colocando pressão, forçando a barra. E aí nós vemos Jesus ocupando, de repente, o lugar da azeitona. E ele foi espremido, né, amassado, vamos dizer assim, de uma maneira figurada, a tal ponto que o texto diz lá, né, o texto diz no versículo 44 de Lucas, capítulo 22, no versículo 44 diz, e posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então, notem bem, meus irmãos, eu tenho falado isso em outros momentos, tenho escrito alguns textos falando sobre isso, tenho soltado pequenos fragmentos dessa ideia de que nós tivemos as estruturas que nós conhecíamos totalmente abaladas nesses dias. Nós fomos abalados por uma coisa que nos pegou de surpresa. Então, todos os nossos hábitos, todos os nossos costumes, todas as nossas rotinas, nossos padrões, nosso organograma, nossos esquemas para programar nossa semana, tudo isso ruiu, né? E para muitas pessoas, isso causou muita angústia. Isso causou muito problema na vida de muita gente, não é? Mas, fazendo aí essa analogia entre o que significa o Monte das Oliveiras
com aquilo que está acontecendo hoje, né? Jesus foi até ali para orar, né? Porque ele sabia que estava programado para ele uma semana difícil, né? E nesse momento, você vai perceber que Jesus ele foi tomado por uma agonia muito grande, né? Ele orou mais intensamente, a palavra de Deus diz que ele foi visitado, inclusive, por um anjo que o apoiava, mas ele começou a orar mais intensamente porque ele foi tomado por uma agonia. Ora, refletindo sobre isso, então, nós chegamos à conclusão de que muitas vezes nós também somos postos como essas azeitonas nesse grande tacho, aonde Deus passa por sobre nós com uma grande roda de concreto e ele nos espreme, nos aperta, nos amassa. E o que produziu Jesus naquele momento de dor, de angústia, né? Ele produziu vida, ele se derramou, ele produziu aquilo que era de mais precioso, que foi derramar sangue, né? Escorrer ou transpirar sangue. A palavra fala que grandes gotas de sangue escorriam até o chão. Então você vai lembrar que nós não fomos treinados como cristãos para passar por aflições. Na verdade, nos últimos tempos, essa bandalheira toda aí dos pregadores da prosperidade abandonaram os textos áureos, os textos primários, os princípios elementares da sã doutrina, né? As Sagradas Escrituras, ela é dotada de fundamentos e princípios de fé, desde o Sermão da Montanha até a cruz, né? Os evangelhos nos levam a uma nova concepção da nossa forma de viver. E o desprendimento faz parte disso, o desapego faz parte disso, né? A nossa postura de humildade e arrependimento diante de Deus faz parte disso. Só que este evangelho, ultimamente aí, que vem sendo pregado, que vem induzindo as pessoas a desejarem coisas, a amarem as coisas desse mundo, a querer conquistar, a querer obter, não que isso tudo seja algo proibido, não é nada disso. Acho que as pessoas têm que receber pelo seu salário, né? Receber pelo que faz, as pessoas devem sonhar, devem programar suas vidas, devem projetar sonhos. Não tem nenhum problema desejar uma vida melhor. Agora, ficar utilizando do evangelho para incitar as pessoas à riqueza, à abastança, ao conforto, esquecendo-se que o evangelho também propõe para nós momentos de aflição, de perseguição, momentos de angústia, momentos de dificuldade. Já estava previsto, né, como ele diz, no mundo tereis aflições. E isso que acontece hoje, que está acontecendo hoje no mundo, está acometendo pobres, ricos, grandes, gordos, magros, preto, loiro, heterossexual, homossexual, político, crente, ateu. Todos os seres humanos foram confinados numa única caixa de sobreviventes, daqueles que procuram sobreviver agora. E a quantidade de dinheiro que você tem hoje não vai fazer diferença nenhuma. O lugar confortável onde você mora não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque estão morrendo ricos e pobres. Porque estão morrendo crentes e não crentes. Porque estão morrendo pessoas.
independente das condições que elas estão inseridas na sociedade. Não é? Então, como sobreviver? Como enfrentar este momento de crise à luz da palavra de Deus? Então, olhando para esse lugar chamado Monte das Oliveiras, você vai encontrar toda essa simbologia. Jesus não estava no Monte das Oliveiras por acaso, porque as oliveiras é de onde vem a azeitona. E para se extrair o azeite, eu preciso amassar a azeitona. E, de certo modo, nós estamos vendo que, de alguma forma, Deus tem nos conduzido para esse grande tacho de azeitonas e procurado nos exprimir para que a gente produza um bom fruto, para que a gente produza um produto desejável. As nossas reações e as nossas atitudes em meio a tudo isso deve ser aquilo que Deus tem que extrair de nós. Deus deseja extrair de nós alguma coisa. Deus deseja nos ensinar de alguma coisa, de alguma forma. É bem oportuno o momento que nós estamos vivendo. Então você vai ler aí na sua casa o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, do 39 até o 44. É a passagem de Jesus indo orar no Monte das Oliveiras. Então, esse é o primeiro aspecto. É um comentário que eu queria fazer nesse momento sobre esse aspecto que envolve o Monte das Oliveiras. É onde Jesus foi ser triturado. Ele foi ser amassado. A angústia, a exposição que ele estava sofrendo ali, a pressão que ele estava sofrendo ali, pode-se dizer assim que o colocou numa condição de azeitona sendo espremida nas mãos de Deus. Ok? Então, esse é o primeiro aspecto. Agora, como nos relacionar com tudo isso? Em momentos de crise, em momentos de opressão, de aflição e de angústia, como Jesus no Monte das Oliveiras. Você está sendo colocado contra a parede, está sendo tirado de você direitos, muitos estão sendo tirado o emprego, de não muitos outros está sendo tirado o pão de cada dia, o direito de sair à rua e ganhar o pão de cada dia. Então, tudo aquilo que nós julgávamos ser garantido nos nossos grandes esquemas, na nossa zona de conforto, nós criamos uma sensação de controle de tudo. Quando, na verdade, nós não controlamos nada. E, nesse momento, estamos diante desta realidade. É que nós pensávamos que tínhamos o total controle da nossa vida, que algumas coisas eram apenas ilusões de filmes de ficção científica, que algumas coisas jamais iriam acontecer, e nós nunca contamos com a realidade que estamos vivendo agora. Que nós estamos sendo proibidos em alguns países, os governos estão dando ordem para atirar em pessoas que saírem de casa. País que se diz democrático. Então, o que fazer agora? Só te resta uma coisa: se render. Então, no próprio Evangelho de Lucas, o texto, capítulo 22, do 39 em diante, então ele diz assim: e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, este aqui é o segredo do texto. Será que neste tempo nós vamos ouvir murmurações? Ou nós vamos ouvir: Senhor, faça-se a sua vontade? O povo de Deus foi levado para o deserto. Sempre vai haver deserto no seu caminho e no meu. Antes do reino, existe um deserto
e um mar vermelho para atravessar. Não existe reino, né, sem deserto. Não existe Canaã sem Jericó, sem passar pelo Jordão, sem passar pela circuncisão. Então, não existe vitória sem a luta, né? Então, nesse momento, nós estamos diante de uma situação onde requer reflexão. A sua relação com Deus, mais do que nunca, está sendo colocada em xeque-mate, à prova. A palavra de Deus diz que Deus levou o povo para o deserto para que o sirva, para que o servisse. Chegou lá, uma boa parte daquele povo acabou se desviando da vontade de Deus, acabou levantando ídolos, acabou se levantando contra o servo de Deus, acabaram murmurando, acabaram se rebelando contra Deus, o que fez com que Deus acabou tendo que dispensar toda essa gente e preservando apenas aqueles que tinham nascido no deserto. Bom, mas o texto base principal dessa conversa que nós estamos tendo hoje, eu ainda não li, eu vou ler agora. E eu quero que vocês anotem aí. Nós já lemos Lucas e fizemos uma analogia com o Monte das Oliveiras, o que ele representa figurativamente. O que é a oliveira? É a planta que extrai a azeitona. Para que serve a azeitona? Para fazer o azeite. É um dos elementos mais importantes nas Escrituras Sagradas. E como extrai o azeite da azeitona? Espremendo. Espremendo ele. Então Jesus estava ali, no Monte das Oliveiras, sendo espremido, né? Então, nós vamos passar aqui para o texto, um texto maravilhoso que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Nós vamos ler do 3 ao 5, né? Para quem estiver acompanhando aí com uma Bíblia, você pode observar aí grandes ferramentas nesse texto aqui, para você vencer momentos de crise, né? Vivendo em meio a essas aflições todas que estamos passando, esse texto aqui vai te dar força para compreender muito, muito do que está acontecendo. Abra sua mente, seu coração, leia esse texto, ore a Deus, peça para que o Espírito Santo te inspire a compreender a vida que é por trás desses textos. Romanos 5, do 3 ao 5, ele diz assim: e não somente isto, mas também nós nos gloriamos na tribulação, sabendo que tribulação produz paciência. E a paciência produz a experiência. E a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, você vê aqui uma sequência de coisas desencadeada por um processo. E o processo posto no texto é chamado de tribulação. Então, quando você fala de tribulação, não estamos falando da grande tribulação. Nós estamos falando de tribulações que nós vivemos na nossa vida. Pequenas ou grandes, a palavra de Deus diz que é dado a cada um aquilo que cada um pode suportar. Não é dado a você uma prova maior do que a que você possa suportar. Então, o texto em Romanos, ele está nos dirigindo. O texto em Romanos está nos dirigindo para um entendimento de como lidar com momentos de aflição e angústia. É onde você pode traduzir simplesmente por tribulação. Então, as suas tribulações, ou você pode traduzir como as suas dificuldades, ela produz
paciência, né? E assim que você adquire paciência, você alcança experiência, você ganha experiência, não é? Como que você afia uma espada ou uma faca? Você tem que passar o esmeril nela, sai aquelas fumaças, sai aqueles foguinhos, aquelas faíscas, né? E vai arrancando pequenas fagulhas dela, né? Mas assim ela vai ficando mais afiada, ou seja, ela vai ganhando experiência, vai ganhando força, ela vai se tornando mais útil, mais eficiente aquela ferramenta. Então essa experiência vai te levar à coisa mais importante que nós precisamos neste momento, que é uma palavra que aparece bastante nos textos dos evangelhos aqui, nas cartas paulinas, que é a palavra esperança, né? Você vê que está tudo ligado. Nós lemos 2 versículos e falamos de três elementos causados pela tribulação, que você pode traduzir aí por aflições ou dificuldades, né? Se você for pegar esse texto e traduzir para a sua vida pessoal, você diz assim, e não somente isso, Romanos capítulo 5, do 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Então ele está dizendo, nós nos alegramos nas dificuldades também. De alguma forma, eu e você, às vezes, podemos ter sido treinados na nossa igreja para nos alegrar apenas pelas bênçãos. Porque Deus é um Deus de bênção. Então nós estamos toda hora buscando bênção e nos alegrando com as bênçãos. E nós nós nunca fomos treinados para se alegrar com dificuldades. Raro é aquelas igrejas que são honestas e que têm ensinado o povo no santo evangelho de Jesus, que têm mostrado para as pessoas que no mundo teremos aflições. Se alguém quiser seguir a Cristo, padeceremos aflições, perseguições, dificuldades. Enquanto povo de Deus, nós somos todo dia levado, como diz a palavra, como ovelha muda para o matadouro. Então nós somos criticados, nós somos perseguidos, as pessoas estão o tempo todo de olho em você. Existe uma pressão posta, mas a luz de Cristo precisa continuar brilhando através da sua vida. Então nós estamos vivendo um tempo onde esses textos podem ser uma chave para que você passe tranquilamente por todo esse momento de crise que estamos vivendo. Tá certo? Então leia aí Romanos 5, de 3 a 5. Então, nós nos alegramos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem paciência, e a paciência produz esperança, e a esperança produz, a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, ok? Então, a esperança não traz confusão. Aqui está uma outra chave. Diante de tanto bombardeio de informações que estamos vivendo, todo o tempo vivendo bombardeados pela mídia, é o pessoal da banda A, é o pessoal da banda B, e muitos ainda utilizando toda essa circunstância para fazer um jogo político por trás, né? Tem os demagogos, tem os hipócritas, tem os esquerdopatas, tem os direitopatas também, os excessos estão por toda parte, né? Os fanáticos estão espalhados no campo, né? E todos misturados. Não existe santo nesta guerra de homens patifes, que é o ambiente político, não é verdade? E nós não temos nada a ver com isso. Você que é sincero e serve a Deus, você não tem nada a ver com isso. Você tem que se apegar a Deus. Como diz, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O seu socorro vem de algum político? O seu socorro vem de algum governador? Não, o seu socorro e o meu vem do Senhor que fez os céus e a terra.
Então eu não posso depositar esperança em homens, né? Eu tenho que orar pelos homens, eu tenho que orar pelas autoridades, e isso independe de partido. Eu não posso orar só pelas pessoas do partido que eu gosto. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz para orar pelas autoridades. E não é uma oração personalista, ou seja, porque o cara tem os olhos verdes, porque o cara é do partido tal. A oração não é personalista. A oração é espiritual. Não é pela pessoa, é pela autoridade posta sobre ela. E tudo isso nunca foi bem entendido pelas pessoas do meio evangélico ou pelos cristãos de modo geral. As pessoas ainda têm um hábito, como é o simples mero ato de votar. O voto brasileiro é um voto personalista. O cara simpatiza com o discurso de um político e vai lá e vota nele. Não é um voto ideológico. Não é um voto de consciente, entendeu? A oração, para muitos cristãos que agem assim, é a mesma coisa. É uma oração personalista. Se for o presidente que está aí no poder é do partido que não é dele, ele se diz cristão. Mas se o presidente não é do mesmo partido que ele apoia, então ele não vai orar. Ele vai criticar, vai amaldiçoar, vai blasfemar, vai chutar. Enfim, tá certo isso? Não tá certo isso. Então esse não é o evangelho de Cristo, né? A Bíblia fala que nós temos que orar pelas autoridades. Não importa qual é o nome dele. Não importa qual é o partido dele. Tá certo? Porque a nossa esperança não vem da pessoa que está investida de autoridade. A nossa esperança vem do Senhor que deu autoridade sobre ele e pode conduzir o seu coração para que nos abençoe. E é assim que devemos crer. Entendeu? Então, leiam esses textos. Eu vou fechar aqui com um texto maravilhoso também que está inserido no livro de Apocalipse, no capítulo 3, do 10 a 12, né? Ele diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Olha aí, tá vendo? E eis que eu venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. E quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, o texto de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 10, o versículo 10 aqui é a chave para nós nessa conversa de hoje, a respeito da sua paciência. Aqui, tá vendo? Aparece de novo a palavra paciência. Vamos voltar lá ao Romanos. Olha o que diz em Romanos. E a tribulação produz a paciência. Entendeu? Então, em meio à tribulação, em meio às suas aflições, em meio às dificuldades, a gente vai ser treinados a desenvolver essa grande e poderosa ferramenta chamada paciência. Por isso que o Apocalipse diz: guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então, esta é uma hora chave. Ainda não é o fim, ainda não é o princípio das dores, ainda não é o apocalipse, ainda não é o tempo do anticristo, ainda não é o tempo do arrebatamento. Fica tranquilo. Isto é uma hora de prova. Nós estamos sendo peneirados, nós estamos sendo testados. Testados, ou seja, nós fomos levados para o Monte das Oliveiras e, como azeitonas, estamos sendo moídos para que nós produzimos um produto bom, como Jesus. Ele produziu o melhor de todos os produtos. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a sua vontade. E aí, o seu suor verteu sangue que escorreu até o chão. Ele estava ali posto, pronto para se entregar à vontade de Deus.
se entregar aos braços do Pai. E você, então, não tem nenhum motivo de ficar desesperado, preocupado com o que vai ser de amanhã. Não andeis ociosos, como diz lá em Mateus, né? Com o que há de vir, com o que vai comer, com o que vai vestir, olhar as aves do céu, que não plantam, né? Assim, enfim, você tem vários textos bíblicos que nos garantem que nós vamos passar por o que tiver que passar e o Senhor nos guardará, entendeu? Então, o livro de Apocalipse, capítulo 3, 10, leia Lucas 22, do 39 a 44, e leia e medite em Romanos 5, do 3 a 5. Essas mensagens, esses textos são textos básicos para que você desenvolva essas ferramentas da paciência, da experiência e da esperança, como diz em Romanos. Então, tudo isso é produzido a partir de um momento de aflição, de dificuldade, de tribulação, não é? Nós, como servos de Deus, temos que correr agora para o chão, cara no pó, joelhinho dobrado, e orar, fazer como Jesus, orar mais intensamente e falar como ele falou, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade. Veja a vida de Jó, por exemplo. Jó foi submetido a uma situação de angústia e de dor, talvez tão profunda a qual nem eu e nem você poderíamos passar. E Jó também estava exatamente num momento e num lugar espiritual onde ele estava ali numa condição de azeitona, sendo espremido e Deus tirando dele o melhor que ele poderia brotar. E qual que foi a atitude de Jó naquele momento de angústia, de aflição, de dor? Ele se prostrou e adorou. É o que o texto diz. O texto não diz, você não vai encontrar o capítulo 1 de Jó, você vai encontrar Jó falando nada. Chega um camarada lá com uma notícia ruim, enquanto esse cara que está falando chega outro, emenda uma segunda notícia pior, enquanto esse aqui está terminando de falar, chega um terceiro camarada com a pior de todas as notícias, e o Jó está ali tentando assimilar aquelas tragédias todas que lhe foram comunicadas. E o texto não mostra ele dizendo absolutamente nada. A única coisa que ele faz, que ele fala, é um gesto que ele tem. Aí a palavra fala que Jó então se prostrou e adorou. É isso, meus irmãos. Então, nós precisamos encontrar o entendimento dessas coisas para não ser levados por essas ondas que tem aí, né? Pessoas já marcando data para o arrebatamento, pessoas já mostrando aí, dando nome para o anticristo, pessoas falando da nova ordem mundial, que vai surgir a besta, o falso profeta, e etc. Um monte de loucuras que aproveitam, que os aproveitadores pseudos teólogos, né, que se aproveitam de todo um ambiente desfavorável para lançar mais dúvida do que esclarecimento, né? As pessoas pensam muitas vezes que estão colaborando e na verdade estão apenas atrapalhando. Não há por que se preocupar. Nós, corpo de Cristo, somos a igreja do Senhor. Aí na sua casa você é a igreja, faça suas orações, seus devocionais, tire um tempo para louvar ao Senhor com a sua família. Continue sendo igreja a partir de casa. E você que foi acostumado a ser igreja só lá, fica tranquilo. Ainda é tempo de, no meio dessas tribulações e aflições todas, você reaprender a servir a Deus e reaprender a se encontrar com a palavra. Todo o ensinamento que você aprendeu agora vai ter que fazer algum sentido no seu coração. Não é? Agora é hora de viver. Agora é hora de viver por uma atitude, né? Agora é hora da luz de Cristo brilhar através de você para que os homens glorifiquem a Deus através da sua vida. Que Deus abençoe você com essa palavra, que possa ser útil, se puder ser útil para mais alguém, comunique, compartilhe, faça o que você quiser aí,
mas que, se for bênção para você, pode ser bênção para mais pessoas, e nós estamos aqui para repartir aquilo que temos visto, ouvido e aprendido da parte do Senhor. Ok? Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos com Deus e fiquem firmes em nome de Jesus.